A automatização dos movimentos para dirigir é como uma espécie de memória psicomotora. De tanto que você executa o movimento devagar e corretamente, de tanto você repetir, você vai automatizar degrau por degrau, o passo a passo. O ser humano, só para ele aprender a andar, ele leva 1 ano. Parou para pensar nisso? Você seguiu o passo a passo quando nasceu para poder caminhar. Você tem que ir degrau por degrau quando você está numa escada. Como é que para dirigir você não quer seguir o passo a passo? Não tem coisa que você queima etapa e que vá dar certo. Se você continuar fazendo isso, você não vai conseguir aprender a dirigir. Eu vou te ensinar a treinar, eu vou te ensinar a encontrar sentido naquilo que você está fazendo. Tudo o que você aprende tem um passo a passo. Qualquer coisa que você imaginar tem um passo a passo. E se você pular alguma etapa desse passo a passo, pode ter certeza que lá na frente vai dar errado. Quer ver um exemplo bem próximo da gente? O ser humano, só para ele aprender a andar, ele leva 1 ano. 1 ano. Primeiro, o bebê vai no colo. Depois o bebê aprende a sentar. O bebê aprende a engatinhar. O bebê aprende a tentar firmar suas perninhas. Depois ele aprende a ficar de pé sobre as pernas, ainda dá uns tropeços nos próprios passos e consegue caminhar quando fica de pé e ainda assim com a ajuda de um adulto. Parou para pensar nisso? 1 ano só para caminhar? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Uma escada. Uma escada com bastante degraus. E você vai subir aquela escada e quer pular etapa, quer pular degrau. Bom, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai cansar muito rápido. Na vida, no volante, você tem que dar o passo a passo. O primeiro passo, ele não tira você, não faz você chegar logo a cumprir o teu objetivo, mas ele te tira do lugar que você não quer estar. Vou te dar mais um exemplo. Uma profissão, quando eu dava aula prática, a gente parou por causa da pandemia e agora eu estou integralmente com você, é Márcia Pontes com você no online, nas redes sociais. Mas um exemplo, quando eu dava aula de direção, aula particular para habilitados, era sempre de profissionais da saúde. Eu adoro dar esse exemplo, adoro os profissionais da saúde. E eu tinha uma aluna enfermeira que cuidava da UTI, sempre atarefada, uma pessoa que identificava o som de cada equipamento só pelo bip. Fazia um equipamento lá, fazia um bip, ela já sabia qual era, corria para logo verificar o que tinha que fazer. Eu perguntei para ela, tá, vamos pegar aí então o teu exemplo? Para te dar um exemplo de passo a passo. Quando você fez enfermagem, já foi direto para a enfermagem? Não, comecei como auxiliar de enfermagem lá na minha cidade no interior. E depois, técnica de enfermagem. E depois, passou no vestibular, conseguiu chegar a enfermeira. Falei para ela, então vamos lembrar de uma coisa muito simples. Tirar sangue de um paciente. A primeira vez que você foi tirar sangue do paciente, já te deram uma seringa, já te deram ali os equipamentos que você tem que ter, já te deram um scalp, quem é da área da saúde aí vai saber o que é um scalp, e você já foi retinho, direitinho no paciente, já vem cá que eu quero te furar. Não, você foi aprender num manual de anatomia, depois de fisiologia, depois de angiologia, para conhecer as principais veias, artérias do corpo. Depois o treino é feito num braço de silicone. Depois tem outras técnicas para encontrar a veia certa que você precisa acessar. E aí essa aluna disse, caramba, Márcia, tô lembrando agora, não é todo profissional, por exemplo, que consegue fazer o acesso nas jugulares, as nossas veias do pescoço. E ela disse, é o que eu mais gosto. Eu vou lá, tchum, achei primeiro. Tá, e no teu primeiro dia
de, de, de treino aí como enfermeira já te deram um pescoço para você ir lá furar e achar o acesso? Não, é com muito treino. Ah, é com muito o quê? Muito treino. Fala de novo, é com muito treino. E como é que para dirigir você não quer seguir o passo a passo? Você seguiu o passo a passo quando nasceu para poder caminhar. Você tem que ir degrau por degrau quando você está numa escada. Na sua profissão, independente da profissão da minha aluna, que é enfermeira, mas na sua profissão ou naquilo que você gosta de fazer, foi um passo a passo. Mas para dirigir, aprender a dirigir. E até tem uma brincadeira, eu ia dar aula e tinha uma aluna que dizia assim, não só uma, mas dizia assim, prof, mas eu tô me sentindo um ET para aprender a dirigir, porque eu tenho 2 olhos e tem 3 espelhos. Eu tenho 2 pernas e tem 3 pedais. Prof, desse jeito não dá. Eu não sou um ET. E eu sempre perguntava, você vai usar isso tudo ao mesmo tempo? Ou você vai fazer uma sequência? É como treino de pedais. Você faz uma sequência. Você treina separadamente uma coisa, treina separadamente outra coisa, e daqui a pouco você está treinando as coisas juntos. Você faz um monte de movimento para poder dirigir ao mesmo tempo. Observa, tem um vídeo meu aqui no canal em que eu mostro como que a gente tem que olhar o retrovisor. Eu olho o retrovisor de dentro ou de fora? Eu olho o da direita ou da esquerda? O que eu olho, Márcia? Você olha todos. O quê? Tá maluca? Como é que eu vou olhar tudo e ainda dirigir, ainda tem pedal e isso e aquilo? Por quê? Porque tem uma etapa para ser cumprida. Você, para automatizar os seus movimentos, você vai precisar de muito treino. A automatização dos movimentos para dirigir é como uma espécie de memória psicomotora. De tanto que você executa o movimento devagar e corretamente, de tanto você repetir, você vai automatizar. E fica que nem aquele motorista experiente que entra no carro para dirigir e alguém pergunta, o que é que eu faço primeiro? Ele vai dizer assim, não sei, não lembro. Ah, sei lá, eu sento aqui e já vou fazendo tudo ao mesmo tempo e nem penso. Lembra da tua primeira aula na autoescola? Então, tá, vamos começar a nossa primeira aula de direção. Aqui liga o carro, aqui é o volante, aqui troca a marcha, aqui é freio de mão, ali é o pedal de embreagem, freio, acelerador. Aqui dá seta, lá naquele outro dá seta também. E liga o farol. Agora vamos começar a aula. O que você fazia primeiro? Você ficava olhando para o volante, você não conseguia manobrar sem tirar o olhar do volante. Você, para aprender a utilizar os pedais, você ficava olhando para os pedais. Deixa eu ver onde é que tá. Peraí, esse pé vai aqui, aquele pé vai ali. Para você trocar de marcha, é a mesma coisa, olhando para o câmbio. Só que se você ficar olhando para o câmbio, se você ficar olhando para o volante, você não olha para frente, você atropela uma pessoa, você faz alguma coisa de muito errada no trânsito que vai ter consequências graves. Por quê? Porque o movimento não automatizou. E é assim que muita gente faz. Prefere ir para o trânsito, fazer um monte de coisa que não sabe, que não aprendeu, que não treinou. E aí vai dizer depois que é falta de sorte. O fato é que para muita gente falta paciência e sobra preguiça para treinar. Muitos querem que a prática venha de uma maneira instantânea, como se fosse fazer um Nescafé ou fazer um miojo rapidinho, ou aquelas comidinhas prontas, só esquenta ali que tá pronto. Para dirigir não funciona assim. Sabe por quê? Porque treinar não é pegar o carro. Quando eu digo para você tem que treinar, aí a gente vai lá nos comentários e vê um monte de gente dizendo assim: ah, meu marido não deixa eu pegar o carro, como é que eu vou treinar? Eu não vou pegar o carro, não consigo pegar o carro. Hoje eu não peguei o carro. O verbo aí é sempre o verbo pegar. E a gente sabe, pegar o carro, vou ligar o carro e normalmente vou sair para dirigir, para eu poder ter prática. Mas olha só, a prática vem com o treino. A prática não vai vir de você entrando no carro, ligando o carro e fazendo um monte de coisa que você não sabe ao mesmo tempo.
Por quê? É movimento. O tempo inteiro para você dirigir é movimento. O seu movimento não está treinado, ele está lento. Na sua cabeça você decora, você sabe o que tem que fazer. Quem está aprendendo a dirigir ainda não automatizou o movimento, não. E essa pessoa tem necessidade de olhar pedais, olhar para o câmbio de marcha. Imagina lá, você dirigindo e olhando para o pedal, né? Aí o seu olho fica virado para baixo, olhando para o pedal, você não vê o que está acontecendo na frente. Ai, mas eu preciso saber para não trocar pedal. Muita gente vai se identificar. Já bateu, passou susto, porque trocou pedal ou sofreu um acidente maior. Como é que faz para não trocar pedal? Treino de movimento. Se você pega o carro, liga e acha que uma simples voltinha, por menor que seja no bairro, é treinar? Não, não é treinar não. Porque numa simples voltinha que você dá na quadra, na frente da sua casa, se você não souber fazer os comandos do carro, sabe o que vai acontecer? Você vai bater. Ou você vai enfiar a traseira no poste, ou você vai bater à frente, ou vai subir calçada, que é outra coisa que é muito comum, perder o controle do carro. Gente, uma pessoa perde o controle do carro e sobe a calçada quando aquele carro parece que tem vida própria, porque a pessoa não domina o carro. Ela parece que tá, a sensação que uma pessoa dessa tem é de que o carro tem vida própria, que ela sentou lá e o carro vai levando ela embora e ela não sabe o que fazer e está com medo do carro. É você que manda. Se você mandar bem, o carro responde bem. Se você mandar mal, o carro morre, o carro sobe na calçada. Muita gente não aprendeu. O processo de formação de condutores no Brasil, ele não forma para dirigir, não. Você sai da autoescola lá com a sua carteira na mão e você não tem domínio do carro. O próprio processo, o processo de formação de condutores. Você sai assustado, sem saber o que fazer e sem condições de dirigir com segurança. Até porque a autoescola não te dá prática, a prática vem com treino, mas para ter treino tem que ter passo a passo. Você tem que dominar o seu carro nas manobras em baixíssima velocidade, como você domina o seu próprio corpo. Quem não domina o carro em baixa velocidade não vai dominar com velocidade, vai se assustar, vai ter problema para fazer a troca de marcha. Existe um treino específico para cada tipo de coisa. Então como é que eu resolvo isso, Márcia? A gente já falou aqui sobre o que costuma dar errado, sobre a teimosia das pessoas de não treinar. Muitas não terão o lugar adequado. Terão de conversar com alguém, terão de achar uma solução para levar a que alguém leve esse carro para elas num lugar calmo e tranquilo para que sigam o passo a passo, para não queimar etapa. É como no sinal da matemática. Você errou um sinal, pode começar a pagar a equação inteira. Não interessa se ela é pequenininha ou se ela é grande, porque você vai errar. Vai dar tudo errado. Assim é o treino. Você precisa treinar passo a passo. Você precisa saber o que você vai treinar primeiro. Você precisa primeiro dominar o teu carro nas manobras, pedal, volante, retrovisor, noção de espaço. Porque se você insistir em continuar para o trânsito com aquele regime de tentativa e erro, eu vou, mas de tanto eu errar, eu vou acertar. Não, de tanto você errar, você vai automatizar o erro. E aí nós teremos mais problemas ainda com a sua aprendizagem, porque você automatizou o erro ou aprendeu com um vício que está difícil de tirar e que está impedindo que você aprenda. Quando você treina passo a passo, você primeiramente compreende o que está fazendo. Você entende o significado daquilo que está fazendo. Não é um decoreba do tipo, faz isso, faz aquilo, eu já falei, vira o volante, puxa para lá, troca essa marcha. Você não aprende desse jeito. Você fica até disperso. Você não se concentra, não tem sentido, não faz significado para você. Passo a passo, rua calma, rua tranquila. Hoje nós estamos falando sobre a necessidade de automatização para aprender a dirigir, automatização de movimentos. Isso é importante, isso é fundamental. Por isso
que é muito importante que você pare e pense sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Pense em outras coisas, traga para a sua vida pessoal. Que outras coisas na sua vida você queima a etapa? Vai pensando, ó, até eu já estou pensando aqui. O que será que queima a etapa e dá certo? Não tem coisa que você queima etapa e que vá dar certo. Vai te colocar num enrosco danado e para aprender a dirigir não é assim. Você tem que dominar os movimentos, dominar uma sequência correta para você aprender e saber treinar. Veja só, se você continuar com esse pensamento de que treinar é pegar o carro para dar uma voltinha, isso significa que você precisa começar a aprender a dirigir reformando o pensamento. Já falei, é aqui dentro que manda tudo. Reforma o pensamento. Compreenda que se você não treinar os movimentos, você vai ficar com movimento lento, você não vai ter domínio do carro. E no trânsito, tudo é muito rápido, exige decisões certeiras. Você não pode parar para pensar. Se você está no trânsito, você não pode, não consegue, não é seguro dirigir olhando para o pedal, você vai bater. Ah, mas eu tenho medo de trocar pedal, é movimento, coordenação motora. Você vai aprender na segunda-feira exercícios de coordenação motora. Ah, mas eu não consigo dirigir, Márcia, só olhando para o câmbio, a alavanca de câmbio do carro. Então, segunda-feira você vai aprender como fazer o treino certinho. Sabia que tem treino de olhar também para você dirigir? Você sabe quais são os 4 tipos de atenção que você tem que ter? Olha, são 4 tipos. Não, né? Porque você ainda está com aquele pensamento de que treinar é pegar o carro para dar voltinha. E não é não. Se você continuar fazendo isso, você não vai conseguir aprender a dirigir. Você vai se colocar em situação de sufoco, vai aumentar a tua ansiedade, você não vai conseguir aprender a dirigir, não vai conseguir nem treinar. E aí a gente vai ter um outro problema, um emocional abalado. E um emocional abalado, ó, faz você dar muito mais volta para você conseguir aprender a dirigir. Eu vou te ensinar a treinar, eu vou te ensinar a encontrar sentido naquilo que você está fazendo. E eu vou ajudar você a transformar a sua vida como eu transformei a minha e a realizar o seu sonho de dirigir diariamente como eu realizo o meu.